Olá, vamos começar o nosso telejornal falando sobre uma curiosidade. Você sabia que Barueri é um dos municípios que mais emite passaportes? O posto de passaportes da Polícia Federal de Alphaville emite mais passaportes do que outra região. E o Alpha Channel News veio conversar com o Newton sobre esse assunto. Newton, é verdade que aqui a emissão de passaporte é maior do que as outras regiões? Olha, Roberta, o nosso posto de passaporte aqui em Alphaville, ele é uma das unidades que mais produz passaportes no estado de São Paulo e, por consequência, no país, né? Nós temos uma emissão superior a alguns estados no norte e no nordeste do Brasil. Com relação à rapidez, o atendimento ele é um padrão da Polícia Federal. A gente costuma atender todos os requerentes mediante agendamento, então fica fácil você conseguir atender as pessoas num tempo programado. Então leva cerca de 15 minutos o atendimento, desde que a pessoa esteja agendada. E as pessoas de outra região, como São Paulo, acabam vindo aqui para tirar passaporte? Algumas vêm sim. Na verdade, acho que por conta da localização do posto, aqui no município de Barueri, a gente está às margens da rodovia, né, da Castelo Branco. Então, a gente não só atende requerentes de todos os municípios aqui da região oeste da Grande São Paulo, como requerentes também da cidade de São Paulo e algumas pessoas da região oeste, aqui ao longo da rodovia, próximo dos municípios de Sorocaba e região. E qual que é o número de atendimento que vocês fazem por mês? Olha, aproximadamente uns 2.700, 2.800 passaportes. Isso é a nossa média de janeiro até o mês de setembro. E com a crise que o país vem passando, o número de passaporte caiu? Olha, eu acredito que a crise teve participação na diminuição da demanda. Entretanto, eu acho que a crise não é a única responsável, porque a gente ainda continua com uma agenda bem razoável, né? A gente agendava em torno de 160 pessoas por dia e nós estamos agendando no momento 120. A gente tem que levar em consideração também outro fator, que é o fato da Polícia Federal ter aberto outras unidades para emissão do passaporte, né? Então, o fato de ter aberto outras unidades, junto com o aprimoramento do método de atender de expedição de passaporte, somado com o fator que você falou da crise, fez com que se diminuísse um pouco a demanda. Antigamente, para tirar passaporte, era muito restrito à classe A e à classe B. Hoje, a classe C também participa. Me fala um pouquinho sobre isso. Você tem razão nisso. Já se foi o tempo em que só a classe média alta tinha passaporte, né? O passaporte passou a ser um documento que muitas pessoas buscam, não só por conta da classe social, mas também porque, às vezes, a pessoa vai ser contratada de uma empresa que tem como regra que o funcionário tenha passaporte, então ele passa a ter esse documento, né? Teve também o advento da classe C, né? Ter ascendido a definição de classe média e, por conta disso, aumentou também a expedição de passaporte para pessoas mais humildes. Entrando um pouquinho no passaporte antigo para o passaporte novo. Quem possui o velho precisa renovar para o novo? A necessidade da pessoa ter um passaporte decorre, essencialmente, dela precisar fazer uma viagem internacional. Se ela tem um passaporte e esse já está vencido, necessariamente ela tem que fazer um novo, né? Não se renova passaporte. Na medida em que ele vence, você emite um novo documento e, com esse novo documento, você viaja. E existem alguns tipos de passaporte. Me fala um pouquinho a diferença de um para o outro. Existe o passaporte comum, que é o mais conhecido do requerente, do cidadão, mas existem passaportes também com classificações diferenciadas por conta de quem o porta, né? Dentro do Brasil, quem emite o passaporte é a Polícia Federal. Fora do Brasil, quem emite o passaporte brasileiro é o Ministério das Relações Exteriores, que também emite o passaporte diplomático e o oficial. Portanto, a Polícia Federal emite passaporte comum para brasileiros, emite passaporte de emergência para brasileiros, emite passaporte para estrangeiros e os demais passaportes são emitidos pelos Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil.
O passaporte de outra nacionalidade, quem tem direito, é importante, é interessante tirar, por quê? Olha, é sempre bom que o cidadão possa usufruir de todos os seus direitos. E o passaporte é uma maneira de você fazer isso. Então, se você tem mais de uma nacionalidade além da brasileira, eu acho razoável que você tenha esse passaporte e faça uso dele, né? Alguns países fazem a exigência de visto para você entrar no país. Então, se a gente pegar aqui o brasileiro que tenha nacionalidade de um outro país e este outro país é dispensado de visto para ingressar nos Estados Unidos, me parece que seja vantajoso você ter o passaporte dessa outra nacionalidade, né? Então, se você tiver uma, duas, três ou mais nacionalidades, eu acho que você deve sim ter passaporte de cada uma delas por conta da utilidade que esses passaportes vão te permitir no exterior. O passaporte brasileiro é um passaporte muito bem aceito no exterior atualmente, é um dos passaportes mais seguros do mundo, né? Mas, se você consegue exercer melhor um direito com passaporte de outra nacionalidade, por que não tê-lo e usá-lo? Aproveitando a sua deixa, por que o nosso passaporte é tão seguro? Porque, no momento, o Brasil faz parte de uma organização internacional e essa organização internacional ela estipula critérios para a emissão do documento de viagem, passaporte. O Brasil está na vanguarda em termos de tecnologia e de critérios de segurança de fabricação do passaporte. O passaporte brasileiro atual ele tem mais de 30 itens de segurança. Ele tem criptografia, ele tem um chip eletrônico que contém informações do requerente. Por conta disso, ele é um dos melhores passaportes do mundo no momento. Aproveitando para tirar uma dúvida, se caso a pessoa tem um passaporte brasileiro e um passaporte de outra nacionalidade, e na hora de viajar perdeu o passaporte brasileiro ou não acha ou está vencido, ela pode viajar com o passaporte de outra nacionalidade? Olha, pode sim, é muito pertinente essa pergunta. Se você tem o passaporte brasileiro e por algum motivo você tem uma viagem urgente, não consegue localizar esse passaporte, ou mesmo se ele tiver vencido, expirado, e você também tiver um passaporte de uma outra nacionalidade, né, de um país com o qual o Brasil tem a relação diplomática, você pode fazer a sua imigração, ou seja, você pode sair do Brasil com este outro passaporte, informando a Polícia Federal, a imigração brasileira, sobre esse outro documento. Ou seja, você pode sair e entrar, né, do Brasil, mesmo que o seu passaporte brasileiro esteja vencido, desde que você prove que você é cidadã brasileira e que tem esse passaporte de outra nacionalidade e ele seja informado à Polícia Federal. Obrigada, Nilton. Queria agradecer a sua participação no nosso telejornal. Eu é que agradeço a oportunidade. E eu queria sugerir para as pessoas que tiverem dúvidas, né, o nosso site, o site da Polícia Federal, ele tem praticamente todas essas informações. Se a pessoa, por algum motivo, não conseguir sanar todas as dúvidas no site, liga aqui no posto ou vem até aqui para a gente poder auxiliar. A previsão do tempo para este domingo é de sol com algumas nuvens, podendo chover a qualquer hora. A máxima deve chegar aos 24 graus e a mínima 17 graus. O cenário econômico brasileiro vem assustando a cada semana. A inflação de janeiro a setembro ficou em 7,64%, a maior desde 2003. De acordo com especialistas, a alta se deu pelo aumento de cerca de 13% no preço do botijão de gás. Roberto de Albuquerque foi um dos fundadores de Alphaville e responsável pelo setor administrativo da Albuquerque Tacaoca desde 1949. Nossa equipe conversou com ele sobre o crescimento do bairro. Quando resolvemos fazer Alphaville, nunca sonhávamos que tivesse o sucesso que é hoje. Então, para nós é uma surpresa, com grandes empresas que vieram para cá, grandes firmas. Hoje Alphaville já, o pessoal que mora aqui já não precisa ir para São Paulo procurar o seu conforto, as suas mercadorias, as suas modas, que já tem tudo aqui em Alphaville, que é uma satisfação dessa realização. Roberto nos conta como começou a Alphaville.
a existência de Alphaville, primeiramente foi a construção dos lotes, em que fizemos todas as obras públicas, o governo não participou de nada, e depois de tudo feito foi doado à prefeitura, ao Estado, aos respectivos órgãos públicos. Então foi tudo custeado por nós, até os primeiros 1000 telefones que foram instalados aqui, foi comprado pela construtora, extinta construtora Albuquerque Takaoka. Então isso para nós é uma satisfação eterna. Sendo um dos fundadores do bairro, Roberto relembra de alguns momentos importantes. Aqui era um campo, tinha cheio desse capim que se chama barba de bode, e foi tudo terraplanado, tudo construído, ruas, tudo. Até fizemos também até uma captação de água que doamos para a Sabesp. Para terminar essa conversa, Roberto fala sobre o futuro de Alphaville. Alphaville que vai ficar na história logo, torna-se vai chegar até São Paulo, Osasco, já está tudo crescendo, emendando, vai ficar Mas Alphaville sempre é um destaque, porque todo mundo que tem coisas na redondeza de Alphaville, que tem outros nomes, Tamboré, o Barueri, ou coisa, sempre dá como referência Alphaville. E daqui a pouco, obra de ampliação do Ganha-Tempo está quase pronta. No quadro Vale a Pena desta semana, mais um prato de dar água na boca. E os últimos dias para a campanha Hora de Doar. Tudo isso no próximo bloco.